pensar nessa história agora, que parece no mínimo absurda. Imagina você ter que enterrar sua esposa. Que coisa difícil. Sabendo que você já enterrou a sua mãe, que é algo também extremamente difícil. Aí você vai enterrar a sua esposa no lugar onde está a sua mãe e descobre que a sua mãe não está lá. Mas onde está minha mãe? Eu estou pagando por um espaço no cemitério para ter um ente meu lá sendo preservado, mas ele não está lá preservado. No lugar tem outra pessoa. Que pessoa é essa? Onde está a minha mãe? Onde estão os restos mortais da minha mãe? É a pergunta que faz um cidadão de Cidade Ocidental. Mistério no cemitério da cidade. Esse rapaz quer saber agora onde é que foi parar os restos mortais da mãe dele. Tatuzinho, Paulo Vitor, que história é essa? Será que isso é mais comum do que a gente imagina? Porque a gente não fica aí vendo lá quem está enterrado no lugar que a gente enterrou? Que história é essa? Boa tarde, amigo. Onília, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também aqui no entorno, onde nós estamos, na Cidade Ocidental. Pois é, essa história, Neila, vem do dia 9 de maio deste ano. O Marcos José, ele foi enterrar a esposa, tinha entrado num acordo com a família para enterrar no mesmo túmulo da mãe dele, que foi enterrada há cerca de 11 anos. Mas só que, Neila, tem aquele procedimento. Foi exumar o corpo da mãe do Marcos José, a dona Maria Hilária, e descobriu-se que no túmulo não estava enterrada a mãe, e sim um senhor que não se sabe que de fato quem é esse senhor. Agora a pergunta que fica no ar, esse grande mistério, aonde está o corpo da dona Maria Hilária, que foi enterrada há cerca de 11 anos? É o que a gente vai ver nessa matéria que a gente veio hoje pela manhã fazer aqui na Cidade Ocidental. Bora assistir. Imagina você viver dois sentimentos de tristeza ao mesmo tempo. Essa é a história do Marcos, da Cidade Ocidental. O autônomo perdeu a esposa, Ana Paula José da Rocha, de 32 anos, após morrer de uma doença pulmonar no dia 8 de maio. Ao preparar a cerimônia de enterro, Marcos entrou num acordo com a família para enterrar o corpo da esposa no mesmo túmulo onde o corpo da mãe dele, Dona Maria Hilária Coelho Gama, estava enterrada há 11 anos. Mas, ao exumar o corpo da mãe, veio a surpresa. No lugar do corpo de Dona Maria, estava o cadáver de um homem e não o da mãe. O coveiro tirou o maxilar da pessoa, tirou o crânio da pessoa e tirou um tufinho de cabelo, né, da pessoa. E quando ele puxou com a parte que cobria a parte do tórax, aí foi que veio a surpresa, né? E a gente se deparou com um terno e gravata. E eu tenho certeza de que nós não enterramos minha mãe com terno e gravata. O que deixa o Marcos mais triste é que durante 11 anos ele sempre ia no cemitério visitar o túmulo para relembrar os momentos vividos com a mãe. Muitas vezes eu fui, sentei, fiquei olhando para o túmulo, meditando, lembrando da minha mãe, né? Muitas vezes eu chorei, lembrando de tudo que ela fez por mim e pelo meu irmão. E de uma hora para outra você descobrir que era outra pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Indignado, Marcos procurou a justiça para resolver o problema. Eu e meu irmão, a gente exige que seja feito um teste de DNA para comprovar de que o cadáver que eles encontrarem seja o da minha mãe. Nós estamos no cemitério da Cidade Ocidental, bem no local onde há 11 anos a mãe do Marcos, Dona Maria Hilária, foi enterrada. Onde estaria, isso mesmo, estaria enterrada a mãe do Marcos, seria bem aqui, ó, nessa parte dos fundos. Mas só que no dia da exumação do corpo, no lugar da mãe, encontraram o corpo de um senhor. O cemitério assumiu o erro e inclusive disse que sabia onde estava o corpo, o verdadeiro corpo da mãe do Marcos, a Dona Maria Hilária. Mas só que até hoje não foi feita uma exumação e nem muito menos um DNA para identificar de fato se é ou não o corpo da mãe do Marcos. Cadê o corpo da minha mãe? Eu quero encontrar os restos mortais da minha mãe para colocar junto com a minha esposa no novo jazigo que ela está. E eu espero que muito em breve a minha esposa também não venha assumir.
Gente, para quem acredita que somos espíritos eternos, né? Que Deus nos tem, a gente sabe que o espírito da gente não fica no cemitério, mas os restos mortais, como ele disse, sim ficam. Isso é você mexer com a crença das pessoas, é você mexer com a saudade, com o imaginário, é você mexer com o respeito que se tem pela mãe, pela história de vida daquela pessoa. Isso realmente é algo muito sério. A gente está falando do coração e da vida, de toda a história desse senhor. E o que será então que a administração do cemitério fala a respeito disso? Se diz que sabe onde está, já falou para a família onde está? E já explicou por que não está lá onde deveria e tem outro no lugar? Ô Neila, é isso mesmo. Ao Marcos José, o personagem dessa triste história, um sofrimento em dose dupla, o cemitério disse que sabe onde está enterrado o corpo da mãe dele, a dona Maria Hilária, mas só que até agora não fez nenhuma exumação, não fez nenhum DNA e nem identificou qual seria esse túmulo onde está, de fato, a dona Maria Hilária. Mas agora, Neila, uma nota enviada à nossa produção do jornalismo do SBT, o cemitério diz o seguinte: a Milênio, administração e participação limitada, reforça que o cemitério Parque Jardim Paraíso lamenta o ocorrido e ressalta que adota todos os protocolos de segurança necessários à correta, redundante identificação de cadáveres e sepulturas. Esclarece ainda que é a primeira vez que um fato do tipo acontece no cemitério Parque Jardim Paraíso, tendo surpreendido também a própria empresa que administra aqui o cemitério. Toda a assistência devida foi prestada à família, isso o cemitério diz em nota, durante o ocorrido, inclusive com a acessão gratuita de um novo túmulo, ou seja, um novo jazigo aos familiares. E o cemitério, Neila, só para reforçar e finalizar essa nota, diz o seguinte: finalizando que a apuração das causas do ocorrido, mas tudo indica, o cemitério reforça isso e ressalta que tratou-se de um erro documental, ou seja, ocorrido no dia 8 de maio de 2010, quando foi feita aí a venda do jazigo para sua primeira utilização, ou seja, lá no dia 8 de maio de 2010, um erro documental, quando foi enterrada aí a mãe do Marcos José, Dona Maria Hilária. E, para finalizar, tão logo a apuração esteja concluída, o cemitério convocará familiares para apresentar aí os esclarecidos devidos a realizar as retificações eventuais necessárias. Encerra aí essa nota trazida aí ao SBT Brasília após essa tristeza. Ele foi enterrar a esposa, já um sofrimento. Quando foi fazer a exumação, acabou no lugar da mãe que estaria enterrada, encontrando o corpo de um senhor. Neila. Obrigada, Tatuzinho. Complicada essa história. É difícil. Você ficar pagando uma taxa, você ficar indo lá no dia dos finados, orar pelo corpo da sua mãe e o corpo não tá lá. Mas enfim,